Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian, essa é Pietra Bertolazzi. E hoje a gente vai falar sobre os meus pecados são santos, os seus são terríveis. Bom, eu peguei aqui um versículo de Romanos 3, 9 a 10. Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então já ficou muito claro aqui, né, que a gente nasceu já com a semente do mal, com a semente do pecado. Mas mesmo assim as pessoas insistem em achar que os pecados delas são mais leves do que os das outras pessoas. Isso é engraçado porque é natural, né? É uma coisa um pouco natural. Eu acho que talvez porque a gente consiga ter uma visão geral, né, da nossa vida. Então a gente sabe os pormenores e a gente tem um monte de desculpa para os nossos pecados, para as coisas erradas que a gente faz. Então fica aquela coisa, né, que eu gosto de falar, que é o seguinte: você pecou, então assim, por exemplo, se você falou mal de mim, você pode ter falado dito exatamente a mesma coisa que eu disse sobre alguma pessoa, mas você fez uma coisa terrível. Você é mau caráter, você não presta, eu te detesto, eu te odeio, mas quando eu falei mal daquela outra pessoa, daí fica mais ou menos assim, daí eu sou uma pessoa muito legal, eu sou boazinha. Estava, na verdade, analisando o comportamento dela. Era só uma análise, entendeu? E daí eu consigo me ver com muito amor, tudo cor-de-rosa, entendeu? Você não presta, assim, nossa, você é do mal. Maldosa, olha, ela fala de todo mundo, é fofoqueira. Você não presta. Mas eu não tô falando mal de ninguém, eu tô aqui só comentando porque, assim, realmente aquela atitude daquela mulher não foi nada legal e, assim, melhor, né? Daí eu mereço todo o perdão do mundo, né? Porque... Perdão não, você nem errou, né? Você tava só analisando ali um comportamento super pecaminoso. É só isso, né? Mas, né, você é terrível, você não presta. Em Mateus 7, de 3 a 5, fala como é que você quer tirar a trave do olho, o cisco do olho do outro, se no teu olho tem uma trave, quer dizer, tem um pedaço gigantesco e você não consegue ver, né? E você está querendo tirar o cisquinho, está falando do cisco do olho do outro, mas você mesma tem uma coisa gigante que te impediria de ver, né? E isso é muito importante da gente saber, porque muitas vezes quando a gente está muito ocupado só olhando para o erro do outro, a gente acaba perdendo um tempo que a gente poderia estar analisando um erro nosso, né? E reconhecendo e pedindo perdão para Deus, né? E vivendo, seguindo a nossa vida, né? E eu acho que é importante a gente saber isso, né? Se você tá com tanto tempo assim de sobra, né? Começa a ver o que você fez também, né? Não analisa só o que o outro fez. E hoje também, em dias, né, de mídia social, um negocinho desse tamanho fica desse tamanho, porque a quantidade de juízes, né, de internet e de ocasião que acabam surgindo todos os dias é inestimável. Então você acaba lendo uma fake news, né, que já é uma fake news, já é uma coisa super errada, já é um julgamento errado ali de um jornalista que fez um mau trabalho, e aí aquilo acaba, tipo, exponencialmente ficando gigante, porque você tem toda uma rede de pessoas julgando mais ainda e colocando mais detalhes que não existem ou que existem, mas são irrisórios, mas a forma que você coloca vira alguma coisa relevante. E realmente, essas pessoas, né, esses militantes aí também que estão aí nessa ativa, querendo só apontar o dedo dos outros, né, de políticos, de artistas e de tal, podiam estar realmente usando esse tempo para fazer alguma coisa boa. Isso acontece, mas isso acontece, né, não só de uma maneira em mídia social, mas isso acontece assim todos os dias, né? A gente acaba passando por esse tipo de situação, né? Muito normal. E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção, né? E tentar olhar para o outro da mesma maneira super amorosa, né? Aquela coisa assim, o óculos cor-de-rosa, o óculos do amor, que eu sou incrível, e olhar o outro exatamente dessa mesma maneira, né? Quer dizer, tentando colocar o óculos cor-de-rosa de coração no outro também, né? Eu acho que é importante que a gente faça tem essa atitude de amor com os outros, né? E também, de novo, né, a gente volta à história de quanto mais conectado você está com Deus, quanto mais você ora, mais você começa a enxergar essas coisas, né? Eu tive uma situação na minha vida há poucos meses que eu acabei me afastando de muitas pessoas que eu convivia há muitos anos, porque eu também acabava tendo um comportamento junto com essas pessoas de criticar e falar dos outros e tal.
E de repente, né, quanto mais você ora, mais conexão com Deus você tem. Aí eu comecei a falar, gente... E aí eu via elas fazendo isso, né? Eu via elas também falando mal das pessoas. Eu falava, eu não quero ser essa pessoa. E aí você tem duas opções, né? Ou você fica quieta lá e aguenta, né, aquela situação, porque que é extremamente incômoda, ou você se afasta, porque realmente, não é que eu estou julgando essas pessoas que fazem isso, mas assim, através do erro delas eu comecei a enxergar que eu errava tanto quanto elas. Sim. E aí o afastamento é uma opção, porque você fala, eu não quero isso. Né? Assim, a Bíblia fala, né, que pra gente não se iludir, que a gente vai acabar ficando igual ou muito parecido com as pessoas com as quais a gente anda. Então, que a gente deve tomar muito cuidado com quem a gente anda, justamente porque realmente isso pode acabar acontecendo, né? Se você tá andando com alguém que sai criticando pra caramba, sai falando mal de todo mundo... Gente, isso é tóxico, é uma coisa... Aí dá pra usar realmente a palavra tóxico, parece que ela te domina, né? Assim, você fica envolto numa coisa e aí você acaba achando tudo normal. Exatamente. E a gente deve procurar sair desse tipo de situação. Nem que a gente... Já me aconteceu de ficar sendo taxada como uma chata, porque... Quando as pessoas começavam a falar mal, e daí eu me esquivava, e daí eu fazia observações que, na verdade, eu mostrava também o lado da outra pessoa. É lógico, se está todo mundo naquela vibe de querer falar mal, de criticar, porque isso, porque aquilo, ninguém quer ouvir. Porque é legal falar mal, né? Assim, as pessoas, é divertido, às vezes, né? As pessoas, você dá risada, você tira sarro, é uma coisa legal, mas é uma coisa que vai te corroendo, né, depois, assim, vai te transformando numa pessoa maligna. Exatamente. Na situação na qual Jesus estava comendo, então, com os cobradores de impostos, né, que eram tidos como a escória da humanidade na época, né, a escória da sociedade, né, isso pelos fariseus. Então passaram os fariseus lá e falaram, ó Jesus comendo com essa gente de má fama. E ele falou, eu vim para os que estão doentes, né? Os que estão sadios não precisam de mim. E, na verdade, ele estava sendo extremamente sarcástico, porque todo mundo sabe que Jesus, ele achava os fariseus eles, sim, a escória da humanidade, né? E os fariseus, eles eram uma elite espiritual, né? E muitas vezes até econômica também, né? Eles eram elite. Então, na hora que ele fala isso, ele quer dizer, e ele só pode curar quem tiver humildade suficiente para admitir que está doente. E a real é que estamos todos doentes, né? Sim. Então, daí que a gente entende que era um sarcasmo, né? Porque é óbvio que os fariseus, para ele, eram os mais doentes de todos, né? Justamente porque eles não tinham nem a capacidade de admitir, estou doente. Lá, os cobradores de impostos, as prostitutas, não sei o quê, esses já sabiam, bom, a gente é pecador mesmo, não tem jeito aqui, quer dizer, a gente vai precisar de Jesus mesmo para sair dessa. Às vezes, né, a pessoa precisa estar realmente lá no fundo do poço para falar, realmente, só com Jesus agora. E aí vem a humildade, vem toda aquela série de coisas. Não queira ter que chegar no fundo do poço, né? Assim, seja inteligente o suficiente para não ter que chegar até o fundo do poço para entender, né? Que é o que todo mundo precisa entender. A gente tem que ter humildade e a gente precisa de Jesus, né? Para ser salvo. E para conseguir ter vitória na vida, porque não é fácil, né? A gente precisa de Deus. E Ele quer que a gente sinta essa dependência dele, né? Porque nós somos dependentes de Deus. Bom, gente, hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do tema. Qualquer dúvida, sugestão, escrevam aqui nos comentários ou mandem um e-mail pra gente. Então, beijos e fiquem com Deus. É isso aí, a gente quer ter contato com vocês, então escrevam tudo que vocês precisarem pra gente, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus, até amanhã.